Oba, fala capivara, tudo tranquilo? Então, cara, eu vou mostrar uma partida hoje aqui, né? Que eu tinha te prometido há muito tempo e ainda não tinha mostrado, né? Primeiro eu queria mostrar o seguinte, cara, é como entrar no site da FIT, né? Você entra aqui no feed.com, certo? Aí já vai descendo, né? Clique em ratings, certo? Ali embaixo. Aí põe teu nome aqui, né? Meu nome só tem eu, da minha família, no mundo todo, né? Só tem um verde belo jogando xadrez. Minha família é da Sicília, região de Siracusa. Então a gente entra aqui e aí tem todas as suas partidas aí, meu, provavelmente da sua vida inteira, né? Todas assim que foram valendo rating feed. Aí eu vou procurar aqui, né? Muitos IRTs, ó, torneio fechado, tá vendo? Esse aqui teve mais de acho que 14 partidas, 20 partidas. Eu sei que esse aqui eu ganhei, cara. Esse aqui, ó, né? Então, esse aqui é uma Copa Cidade de Vitória, que foi o torneio que fizeram ano passado, chamando todos os MIs, né, os GMs aí, ficaram tudo na fita, gente de fora aí. Inclusive quem ganhou foi o Sandro Mareco da Argentina, né? Que foi até conseguiu passar para a segunda fase na Copa do Mundo, certo? Então eu vou mostrar essa partida aqui. Foi minha partida contra o Quintiliano, né? Renato Quintiliano é um menino novo, né? Não sei quantos anos ele tem, mas ele é um menino novo, assim, uns 20 e poucos anos, né? Depois a gente entra no perfil dele, né? Na época eu tava com 2,94, ele tava com quase 2,400, agora ele já virou MI, né? Já passou aqui da casa dos 2,400, né? Ele é um exemplo de aplicação do rapaz que estuda bastante assim e desde novo já progride, né? Mas o que eu chamo a atenção aqui nessa partida? Às vezes a experiência pesa, né? Ele tem assim mais hate, né, e tudo, mais estudo, mas na verdade é, tem bem mais experiência de torneio, né? Presumo eu, porque tô fazendo aí ano que vem, esse ano ainda 20 anos de xadrez, disputando torneio, quer dizer, comecei com 14, né? Não é muita coisa. Se ele começou com 14 também, ele deve estar aí com uns 10 anos de torneio no máximo, né? Isso, querendo ou não, faz diferença, o cara ser mais experiente, né? Mas então foi isso, a gente estava jogando a Copa Cidade de Vitória com um monte de MI e tudo mais. E eu tentando representar bem o Espírito Santo, né? Inclusive acabei ganhando o troféu troféu de melhor capixaba. E aí nessa partida aqui eu tava de pretas. Eu não tava me sentindo muito confiante, porque a gente jogou uma abertura que eu conheço bastante, que é chamada de Gambito Benko ou Gambito Volga, né? Que começa assim, ó, com esse B5, certo? A ideia aqui é o seguinte, não sei se você já viu essa abertura antes, mas a ideia é desenvolver a ala da dama, né? Dar um peão, gambitar um peão, mas deixar abrir uma coluna para a torre e começar a jogar pela ala da dama, certo? E nas partidas assim que eu vi as brancas se darem bem, elas não tentam segurar esse peão não, cara. Jogar pelo lado da dama não, elas deixam esse peão aí, se bobear elas dão até outro, né, de presente, mas elas tentam jogar pela ala do rei, né? O centro fica meio bloqueado, às vezes jogam com F4, E4 e E5, para tentar um ponto de ruptura ali, mas também mas também concomitante a isso, a branca ataca muito na ala do rei, né? Então vamos ver.
Ah, geralmente o pessoal come, né? Tem as linhas laterais, mas o principal é isso, é comendo. Aí o A6, ó. Poder, né? O Shirov tem uma linha que ele gosta muito, que é avançando o peão para B6. É uma linha que, sim, fica um pouco chato porque ela devolve o peão, né? Mantém isso aqui cerrado, certo? E ele mais ou menos faz o que o preto está tentando fazer, que é dar o peão para conseguir jogo na ala da dama. Então ele mais ou menos faz isso, ele dá esse peão e aí o cara tem a opção de ou tomar de dama ou jogar E6, cavalo cai e depois tomar. O problema é o seguinte, geralmente entra esse daqui ameaçando o A5, né? E se o cara joga A5, então essa casa B5 já se transforma numa casa, num ponto de apoio para as peças brancas, né? Para o bispo, para o cavalo que vai estar em C3, ó, né? Com E4. Então assim, é, é uma variante boa também, né? Mas aqui ele tomou. Ele tomou. Tomei cavalo C3, certo? D6, cavalo F3, certo? Muitas vezes aqui o branco joga esse cavalo para H3, certo? E desenvolve as peças assim, ó. O problema é o seguinte, o cavalo aqui em F4, certo? Ele não está fazendo nada, absolutamente nada. Se ele tivesse aqui em F3, certo? Ele poderia vir para D2 com ideia de controlar C4, certo? Ou de atacar o ponto E5 aqui, certo? Mas aqui ele não está fazendo muita coisa não, né? Por isso que o Grishuk, uma vez jogando essa partida de pretas, ele comenta exatamente isso que eu acabei de falar com você. Então, bom, aqui é o seguinte, a branca sempre tem a opção de jogar, essas são as duas linhas principais dessa posição. E4, certo? E aqui eu tomo, você toma. E as brancas tentam tipo fazer um rock artificial, né? É uma linha principal também, certo? Não tem linha melhor do que a outra. Isso aqui é uma linha principal também. Então ela é tão jogada como a outra linha, né? Fianquetando o bispo, certo? E bom, a vantagem de fianquetar o bispo é que você não troca o seu bispo, perdendo o rock, né? E a desvantagem é que você depois tem que lidar com esse problema aqui do peão que está atacado, né? Geralmente como que as brancas fazem? Elas colocam simplesmente a torre aqui, né? E dependendo do que a branca faça, elas vão jogar E4 aqui e estão tranquilas, né? Tiraram a cravada, certo? Mas então, tudo bem. O meu amigo quintiliano jogou, que aliás é muito forte, né? Jogou torre B1, né? Ele ainda não resolveu como ele vai fazer com o peão de A2, né? Precisa fazer alguma coisa. E não é legal deixar esse peão aí pra sempre, né? Podendo estar cravado e tal, né? Porque daqui a pouco eu vou começar a ameaçar o de D5. Então é bom ter o E4 para defender, certo? Então ele jogou torre B1, que tira a torre da cravada do bispo preto lá em G7, certo? Que é um plano defensivo também para essa posição, né? Eles costumam jogar essa cadeia com B3 aqui, ó, e como foi na partida, e A4, né? E aí defende, mas eu particularmente acho um pouco passivo, né? É uma forma de defender? Sim, é uma forma até de conservar o peão, mas você não está com a iniciativa, né? Quem está é o preto. Então vamos lá. Esse lance aqui, torre A7, certo?
é um lance do Topalov. Pelo menos a primeira vez que eu vi foi numa partida do Topalov, que aliás gosta muito de jogar essa partida de pretas, jogar essa abertura de pretas, né? E é uma abertura muito dinâmica, né? Óbvio, o Topalov raramente iria escolher algo que não fosse dinâmico, né? Então aqui outras linhas, talvez o cavalo para cá, né? Com a ideia de vir aqui, ou dama B6 também, certo? Tem o dama 5, tem um monte de linha, mas eu gosto de seguir um plano mais sólido, né? Não gosto de deixar só as peças lá ameaçando não, como é o estilo do Topalov. Então joguei aqui, certo? Meu adversário seguiu o plano dele de defender a ala da dama. Dama 8. Qual que é a ideia aqui? A ideia é duplicar a dama e a torre nessa coluna, ao mesmo tempo que a dama fica atacando o peão, certo? Já tem duas peças atacando o peão e duas defendendo. Por enquanto a defesa ganha. Então, essa posição foi interessante. Eu não sei porque eu estava me sentindo muito confiante. Não teve não teve nem a ver com o adversário em si, mas eu acho que com essa abertura que eu jogo muito em ping, costumo me dar muito bem, né? E eu sei que eu jogava e levantava, e nessa aí que eu levantei, nessa hora, né, que eu te falei que torre é 1, ele pensou 43 minutos, cara, e jogou isso aqui, ó, cavalo pra cá, certo? Bom, deve ser novidade, ele deve ter visto muita coisa aí, realmente as pretas têm um jogo dinâmico forte, né? Então, ele voltei o cavalo, minha ideia é manobrar, né? Minha ideia é colocar o cavalo aqui, porque aqui eu consigo impedir o cavalo dele de entrar em B5, certo? E aí eu vou poder tirar o bispo para cá para poder atacar o peão dele, né? Então a ideia é essa, porque se eu tiro agora eu estou tomando aqui um cavalo aqui que é meio chato, né? Ele vai jogar o A4 primeiro, óbvio, para não entregar o peão, né? Mas no próximo talvez ele já está jogando, né? Se bem que o cavalo dele está ameaçado também, ele tem que cuidar dessa ameaça, né? Porque ao mesmo tempo que eu tiro o meu, ó, o dele fica ameaçado, então ele tem que defender esse cavalo agora, certo? Então ele defende com o bispo primeiro, né? É a vez dele, afinal de contas, né? Então agora que eu estou falando, ó, se o cavalo entra aqui, quer dizer, se eu jogo o bispo cá, por exemplo, né, ameaçando o peão, ele pode jogar o A4, certo? Ou mesmo o E4 primeiro e depois entrar aqui. Então, de qualquer forma, para evitar essa ameaça do cavalo entrando aqui, o que eu faço? Eu já manobro com o meu e já ponho ele lá. Porque aqui, além dele guardar essa casa aqui, ele ameaça a casa D5 também, certo? Então, o que ele me joga agora? Ele continua o plano dele. Ó, trouxe o cavalo, né? Até que essa ideia não foi muito ruim de trazer o cavalo, porque o cavalo, né, na ala da dama aqui, ele fica melhor do que na ala do rei, né? Ele tem até um ponto de apoio ali em C4, certo? Então, eu joguei minha outra torre que estava em F para cá, né? Quer dizer, trouxe todas as peças para a ala da dama. E estou pressionando ao máximo coluna A e B, que é o que as pretas fazem no gambito benco, certo? Agora que eu acho que ele talvez já ainda podia ter jogado aqui a torre E1, certo? Com ideia de E4, ó, ainda está válida essa posição, a torre E1 com ideia de, né? Não sei se ele ficou com medo do cavalo entrar aqui e depois tentar entrar aqui, eu não sei, né? Mas a verdade é que não é tão simples assim também, porque ele tem um bispo aqui que pode vir para cá, ó, qualquer momento aqui e proteger a diagonal, a entrada do cavalo dele aqui em D3, né? Ameaçando o bispo e a torre ao mesmo tempo. Então eu não sei porque ele não jogou torre E1 agora. Em vez disso ele duplicou,
né? Ele jogou a dama lá, desenvolveu a dama, vamos dizer assim, né? Uniu as torres e eu ameacei. Então aqui agora eu estou ameaçando com o meu cavalo de C3, o que também não é muito bom, porque fica essa diagonal exposta. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vai ver que na partida ele até usou essa diagonal. E mesmo com todas as peças defendendo a diagonal, ainda fica uma ameaça perigosa. A4. Protegeu o peão. Cavalo lá. 4 peças ameaçando o peão dele. Certo? Agora que eu acho que ele podia ter jogado o E4 novamente. O E4 aqui era forte. Tudo bem, o branco está passivo, né? Assim, não está tão forte, né? O preto tem iniciativa, né? Vamos consertar assim. Não é que o branco está passivo, mas o preto tem iniciativa. O branco também tem muita atividade aqui, mas a função de defender é do branco, certo? Quem está atacando é o preto. Então, aliás, se eu desse um peão para tomar ataque também seria o auge da revelia. Mas então ele resolve defender com um plano assim, não sei se ele tinha visualizado isso antes de jogar esse cavalo aqui, né, e deixar o cavalo dele defendendo. A questão toda é a seguinte: eu pensei muito essa posição aqui, certo? Pensei muito aqui no que fazer. E bom, a vantagem do cavalo dele em E3 é qual? Se eu jogo E6 agora, ele pode tomar o peão e o cavalo dele protege o bispo. Então o que eu fiz? Joguei um lance que exclama: bispo K. Que agora eu ameaço o cavalo de E3 e ao mesmo tempo tampo a influência da dama dele no peão de D5, certo? Então ele jogou K especulando, né? Eu podia voltar, né? Praticamente devolver a bola para a mão dele, mas eu não estava afim de voltar. Então eu fui, pensei e achei outro lance que exclama. Como o cavalo dele saiu agora da defesa do peão, certo? Eu joguei esse lance, que é um lance muito bonito, que faz o seguinte: ele impede você de ter o controle da diagonal A1, H8, que é essa diagonal preta do bispo, certo? Ao mesmo tempo que reforça o meu bispo com 2 peões, quer dizer, meu bispo já está morando aí em D4, né? E é o seguinte: se você joga E3, por exemplo, agora, eu estou comendo seu cavalo feliz da vida. Essa diagonal já não tem mais tanta importância assim, ainda vou na sequência comer o seu peão de D5. Quer dizer, cara, você já está começando a ficar, né, com material igual e tomando ataque aí, vai ficar meio perigoso, certo? Então, ele não quis que eu tomasse o cavalo dele de C3, mas eu acho que mesmo assim ele deveria ter jogado isso, certo? Mas ele quis proteger o cavalo lá primeiro. Porque também tem o seguinte: eu tomando o peão dele de D5, depois esse peão meu de D6 fica atrasado, fica débil, né? Então ele jogou aqui primeiro, ó. O que corroborou ainda mais para o meu bispo ficar morando ali para sempre, né? Não naquelas casas do governo, né? Que mas na minha casa. Então agora eu joguei o bispo ali primeiro, né? O meu bispo perdeu a função naquela diagonal, já que ele cerrou com o bispo dele. Ele tirou a torre, certo? Voltei o cavalo, porque eu estou ameaçando o peão dele de B3 agora, com a torre. E ele joga bispo A3 para defender. Eu volto meu bispo, simples. A ideia do bispo lá era só tirar a torre mesmo daquela coluna, porque eu pretendo jogar aqui o cavalo para E8 e depois para G7, seguir com F5
e depois cavalo F6, né? O que me deixa com uma iniciativa assim, sem precedentes, né? Uma iniciativa muito boa. Então nessa hora ele jogou ali, certo? Não sei se a ideia dele é sacrificar ou não, mas então para poder, né, evitar isso e ao mesmo tempo executar o meu plano, eu vou seguindo, ó, esse aqui que era o meu plano, certo? E assim, você pode estar reparando aí o seguinte, a posição da preta é extremamente confortável. Ela tem um peão de menos, mas só que ela tem plano para escolher a qualquer hora. Ela joga com todas as suas peças, estão extremamente ativas. Enquanto as do branco ainda estão tentando encontrar um espaço para jogar, né? Então, com o cavalo em E2, ameaçando o bispo de D4, certo? Eu não tenho preocupação por enquanto, porque eu estou tomando de peão, né? E vou tomar obviamente com o peão de E, certo? Ao mesmo tempo também esse cavalo sai protegendo esse peão aqui. Então, comeu, né? Ele não precisava disso. Ele não precisava desse sacrifício. Ele podia ter esperado aqui mais um pouco. Podia ter jogado aqui com E4, certo? Podia ter jogado com bispo K, bispo aqui, C4, protegendo a posição, ó, cavalo E1 seguido de F3. Ele não precisava ter se desesperado, né? Ele podia ter jogado isso tranquilamente, né? Bispo K, com a ideia de jogar aqui, depois cavalo K, F4, cavalo F3, torre E8. É claro que o preto também joga. Eu vou jogar aqui na ala da dama e vou tentar talvez trocar o seu bispo, né? E com meus peões aqui, enfim, né? Mas de qualquer forma não precisava ter se desesperado, né? Podia ter jogado contra-atacado no centro aqui, ó. Certo? Não tinha problema nenhum, né? Jogava bispo lá, se o cara jogasse aqui, trocava, depois bloqueava com a dama, né? Seguia o plano do cavalo aqui do mesmo jeito, certo? E avança o E5 e, né, na hora que puder. Enfim, acho que ele desesperou, não sei se ele estava assim com pouco tempo ou se ele simplesmente achou que tinha alguma coisa aí nessa diagonal. Eu confesso que eu não vi nada, porque agora eu jogo esse F6, ó, e bloqueia tudo, viu? E aí agora eu acho que ele deu uma errada boa também. Tem um ditado que fala que um erro nunca vem só. Agora o lance aqui era F4. O meu cavalo não chegar nunca aqui nessa casa e conseguir vir pra cá, certo? Mas ele não jogou isso, ainda mais que o bispo dele está aqui, ó, segurando o peão, ó. Era uma ideia perfeita, né? Então ele jogou dama D1 com a ideia de duplicar as torres na coluna C. Para isso ele traz uma peça para proteger B3. Então eu entrei com o cavalo lá, torre C3, bispo lá, ó, né? Meu bispo. Tô reagrupando as peças, certo? Então agora ele joga o F4, cavalo K. Né? Repara que esse cavalo aqui está protegendo essa casa H8 depois, que é uma ameaça de mate. Então eu já deixei as peças bonitinhas mesmo de propósito, para uma estar defendendo a outra e todas elas estarem defendendo o mate na diagonal. Ele veio para cá buscando uma casa de escape pro rei aqui, certo? Dupliquei ameaçando, né? Eu estou ameaçando aqui tomar o peão de A4, que a torre está no ar, certo? E aí ele joga torre C1, né? Tira a ameaça lá. Então eu dou cheque, avança e agora K, né? Já que esse cavalo aqui está defendendo D6 e esse outro está controlando aqui, eu estou ameaçando agora simplesmente F5. Quer dizer, não importa, né? O
o que o adversário faz. Esse plano é meu e eu vou fazer o plano, né? Ainda mais que ele deixou. Então, esse plano continua sendo bom ainda aqui, certo? Dama C2, fez um canhão de Alekhine, né? Triplicou as peças pesadas. F5, certo? Quer dizer, não posso ficar parado. Ainda mais que o adversário é o mestre, né? Você não pode ficar parado contra o mestre. Você tem que estar sempre produzindo o jogo, sempre estar com as peças dinâmicas o máximo possível, né? Até porque não tem por que eu deixar minhas peças paradas, certo? Repara que o bispo aqui, ó, ele está protegendo a casa C8 da invasão das peças e ao mesmo tempo que está apoiando o F5, certo? Esse cavalo aqui controla E5, impede a entrada desse peão aqui e ainda protege o D6, enquanto esse aqui simplesmente apoia o avanço do peão também, certo? Então agora ele jogou aquele lá, né? Voltou o bispo para a diagonal e eu joguei esse tático bonito aqui. E eu tive que calcular bastante, não foi problema porque eu tinha muito tempo, certo? Então calculei muitas linhas aqui, tudo se baseia nessa cravada, né? E aí, cheque, voltei o cavalo. Podia ter voltado o bispo também. Podia ter voltado o bispo, né? Mas preferi assim voltar o cavalo, certo? E podia ter voltado o bispo, mas talvez voltando o bispo eu ficasse, né? Ele jogaria o torre A1, eu teria que jogar o dama pra cá. E aí, talvez, não sei, isso aqui tá ameaçado, mas aí ele já pode jogar um bispo aqui e defender, né? E aí as peças dele ficam ativas, certo? E também tem o seguinte, bispo aqui, né? Eu tô sempre tomando esse tático aqui, ó. Bispo G7, certo? Rei toma e meu bispo tá caindo. Então, na verdade, eu não posso jogar o bispo pra cá, porque tá caindo aqui e depois cai aqui, certo? É claro que ele não vai jogar isso agora, bispo K, porque se ele joga bispo K primeiro, eu jogo a torre K e dá tempo de eu me defender, né? Então o que ele vai fazer primeiro? Primeiro ele vai jogar a torre para cá, certo? Impedindo aí, cravando a minha peça, certo? E depois vou ter que trocar, ele pode acabar ficando com esse peão aqui de vantagem, né? Vamos supor assim, eu como aqui, eu volto o bispo, né? Vamos analisar. Aí ele, se eu comer agora, certo? Ele pode jogar isso, mas aí pode complicar a posição, tá vendo? Ele joga aqui, aí eu, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu tenho cheque aqui, mas ele volta a torre, né? Enfim, eu tenho que tomar cuidado com o bispo, porque ele tá tô com a peça menos, certo? Então, para não ter essas complicações, né? Para não ter essas infinitas complicações aqui, certo? Que ele pode jogar aqui primeiro também, ó, né? Se eu jogo aqui, ele já está tomando lá, né? Ou então, se eu jogo aqui, ele está trocando peça e depois tomando lá, enfim, né? Aqui eu não estou necessariamente ganho, porque quem tem um peão a mais ainda é ele, ó, ele ainda tem um peão a mais, né? Então, o que é interessante aqui? Apesar de que eu tenho uma peça a mais, né? Eu ainda tenho a peça a mais, mas aqui ele tem contra-jogo, que ele tem um peão, certo? Então, o que eu preferi fazer? Eu preferi voltar de cavalo, né? Foi uma variante meio complexa, assim, não foi uma variante para ser calculada de forma simples, não. Por quê? O bispo dele está no ar, tá vendo? E agora ele crava minha dama, viu? Ele está cravando minha dama, certo? E agora ele está ameaçando simplesmente tomar aqui, tomar lá, e está tudo cravado, certo? Então agora eu venho com mais uma tática, como aqui, quer dizer, recuperei o meu... Só tô com um peão a menos agora pela peça, por cima estou ameaçando o bispo dele, né?
Se ele come aqui de dama, você já deve ter calculado, eu como, ele come em A7, eu como aqui dando cheque. Tô com a peça a mais, certo? Que é um bispo e o cavalo, que vão ficar aqui. E jogou bispo C3, né? Eu comi primeiro, não quero esse peão aqui isolado, então como eu estou retomando com cheque, ele é forçado a comer. Agora o bispo volta para D7, certo? Ameacei a sua dama. Se você come em A7, né? Dá uma olhada nessa posição aí. Eu como em C8. Se você crava meu bispo, eu volto o bispo para D7 e acabou a complicação, né? Protejo, depois eu reagrupo as peças e vou acabar aqui, talvez mais pra frente ganhando o jogo, porque eu tenho uma peça a mais. Então o que ele fez aqui? Ele voltou ameaçando a minha torre, certo? Agora eu tenho dama e torre ameaçada. Repare que o que o branco está tentando fazer, já que ele tem uma peça a menos? Complicar a partida. O que o preto está tentando fazer? Não deixar o branco ter contra-jogo, né? Não deixar o branco infiltrar com as peças pesadas na linha de trás, certo? Não deixar o branco ter contra-jogo. Então o que é melhor aqui? Torre A3. Olha lá. E agora acabou a complicação toda, não tem mais peça ameaçada, certo? Aqui eu acho que ele devia ter conservado a torre, né? Não precisa ter tomado essa torre aqui. É bom ele conservar, né? Apesar de que minha torre está entrando também junto com a dama. Está entrando, né? Então está complicado também, ele meio que forçado a tomar. Fez o estilingue. Eu tô seguro, né, da posição dos meus cavalos. Invadi com a dama aqui para tentar alguma coisa para cima do rei dele, certo? Assim que a gente deve fazer, tem que atacar, a gente tem vantagem, né? H3. Joguei o bispo para me ajudar nessa tarefa, já que o bispo não está fazendo nada naquela diagonal, eu trouxe ele pro lado de cá. Ele escondeu o rei, joguei cá. Certo? Quer dizer o seguinte, se ele tentar me atacar, ele tá tomando ataque também. Ele não pode sair igual um doido aqui, dama 7, né, para tentar alguma coisa, porque ele tá tomando ataque também. Não sou só eu que estou tomando ataque, certo? Então, isso obriga ele a se defender, né, com a peça a menos já. Os cavalos estão meio passivos aqui, mas não tem problema, eles estão defendendo, né? A ideia deles é essa. Já já eles vão entrar no jogo. Eu preciso primeiro tentar trocar a dama, né? Porque aí as ameaças diminuem consideravelmente. Então ele jogou esse aqui no apuro de tempo. Foi lamentável, né? Não sei outra coisa que ele poderia ter jogado aqui, mas a verdade é que já está ficando um pouco ruim, porque eu já estou trazendo o bispo para cá, né? Daqui a pouco eu estou jogando aqui, tô trocando peça, então assim, quanto mais peça troca, pior para ele, certo? Então ele jogou aqui, putz, lamentavelmente, ele tinha bem pouco tempo mesmo. Né? Repara que para ganhar um adversário desse calibre, você tem que ganhar dele em todas as fases da partida. Abertura, meio jogo e final, porque o camarada ele está sempre, né, buscando recursos. Então aqui ele perdeu o peão, né, numa posição que já não estava tão boa. Eu joguei aqui, certo? Ameaçando primeiro o cheque em G3, depois bispo F3. Então agora ele já protegeu, para não ter cheque, para não ter nada. Eu já podia até inclusive aqui ter dado o cheque antes, mas eu achei esse aqui mais interessante, né? Porque se eu dou o cheque antes, ele pode voltar o bispo para G2 e ele não tem tanta coisa, então eu preferi cravar o bispo dele aqui. Agora sim eu estou ameaçando cheque, porque esse rei vem para cá e cheque aqui, eu vou comer os peões todos, né? Ainda depois ainda vou trocar a dama, então ele vem para cá primeiro. Com isso eu troco a dama e estou feliz. Agora eu tenho um cavalo a mais, certo? Então o plano aqui é simples, não tem muito o que complicar. Joguei o cavalo aqui, doido para ele trocar, certo?
vem com rei, ameacei, vem com rei, né? Eu tô ameaçando simplesmente tomar o peão dele de D5. Então ele toma, o cavalo está na posição super hiper estratégica, porque daqui ele impede o rei de entrar, certo? Ele avança o peão, certo? Por enquanto o peão está controlado. Então, qual que é o lance interessante aqui para fazer, para não permitir complicação? Porque se eu jogo esse daqui agora, por exemplo, né, o rei dele pode vir aqui, ó, certo? E aí pode talvez complicar. Ele pode antes disso jogar aqui, ó, né? Aí eu jogo aqui, aí ele joga aqui, certo? Aí eu venho com o rei, né? Mas talvez ele jogue aqui, ó. Aí, tá vendo? Pra não chegar nessas posições assim, né? Não dá chance pra ele. Tudo bem que ganha, aqui tá ganha, é verdade. Mas pra não dar essa chance, o que eu fiz? Quando ele avança, eu simplesmente jogo esse aqui, ó, G5. Que aqui acabou a complicação. Quer dizer, cara, você não vai expulsar o meu cavalo daqui nunca, entendeu? Não vai expulsar, né? Esse lance eu fiz numa frieza tremenda, né? Porque você tá ganhando do Remy, do mestre, é uma coisa assim, né? Um cara de 2.400 não é uma coisa que acontece todo dia, ainda mais numa partida pensada. Então, isso aqui eu tive muito sangue frio para fazer. Se ele joga H4 tentando complicar, eu não complico não, eu vou jogar H6. Não quero tomar aqui não, eu quero manter minha posição, entendeu? Se ele jogasse H4, H6, ó. Toma, toma. E ainda tem um peão que vai me permitir ganhar. Vou tomar esse aqui dele tranquilamente, né? Aí depois sim eu tô ganho, porque eu posso até inclusive trocar minhas duas peças por esse peão e esse bispo aqui e ir com o rei coroar um dos dois peões, então eu tô tranquilo. Então, ele jogou cá. Não tô afim de tomar, como eu te falei, pelo mesmo motivo, né? Não quero dar contra-jogo pro rei dele. Mesmo não tendo nada, né? Pô, não tem por que tomar esse bispo aí. Então, mesmo podendo até que eu fique ganho, mas, né? Joguei rei cá. Ele avançou, certo? Trouxe o rei pro lado. Ele jogou cá protegendo. E eu joguei esse aqui e acabou. Vou tomar de bispo aqui e tô morrendo de rir. Então ele abandonou, né? Então essa foi uma partida que eu gostei muito. Provavelmente foi a minha partida mais bonita que eu já joguei até hoje, mais completa assim, mais consciente, digamos assim, né? E não vou falar que meu adversário assim jogou da forma mais precisa do mundo, mas ele também não cometeu grandes erros, né? Eu soube aproveitar bem a dinâmica das peças, sobre variar bem o ataque da ala do rei com o da ala da dama, né, com ataque ao centro, soube ao mesmo tempo me defender, né? E aqui como o melhor lance meu, eu considero o bispo D4 e depois o E5, né? Essa ideia foi realmente uma ideia de top, porque trava as peças dele, né? E o plano dele com o cavalo E1, manobrando o cavalo para C2, depois para E3, não foi um plano muito completo, né? Então assim, não sei o porquê dele não ter jogado o torre A1 e avançado o peão, né? Mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que muitas vezes a gente, até na vida mesmo, a gente costuma usar muitos filtros para analisar uma coisa, para pensar, e aí acaba assim, esses muitos filtros acabam impedindo a gente de ver o que está na nossa cara, né, o que está na nossa frente, certo? Não tem como ele prever o jogo inteiro, nem o computador faz isso, né? Então, não sei, eu acho que ele ficou 40 minutos pensando, né? Eu acho que ele imaginou muita coisa,
né? Não sei se por eu estar com um ar muito confiante, ter levantado da cadeira assim, né? Tipo, me sentindo bem confiante assim, sem nem olhar para trás. Não sei se isso deixou ele um pouco assustado né? E aí acabou que ele acabou encontrando um plano aí, acabou vendo coisa né, que não tinha, ou que tinha, mas que não tinha como prever, como evitar, ou enfim, né? Ele acabou aí ficando meio acuado, pensando muito assim, e não jogou o óbvio, digamos assim, né? Não viu o que estava na frente dele. Então fica essa lição aí pra gente. Xadrez e na vida. Valeu.